Hoje, a gente vai mergulhar em um encontro secreto que está movimentando e muito os bastidores do poder em Brasília. Uma conversa a portas fechadas entre o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que foi discutido ali pode muito bem redefinir o jogo político e o futuro de investigações bem importantes. É uma história cheia de nuances e, para quem gosta de análises aprofundadas, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nada. A pergunta que não quer calar em Brasília é justamente essa. O que, de fato, aconteceu nessa conversa? Porque o que vazou para a imprensa mostra um cenário bem confuso, com versões que são, assim, o dia e a noite. É um verdadeiro quebra-cabeça político. E é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante. De um lado, uma narrativa de que Moraes vai para cima. Do outro, uma de que o governo quer distância. Vamos dar uma olhada nessas duas versões? Olha só que curioso. O jornalista Lauro Jardim publicou que Lula saiu do encontro com uma certeza: Moraes vai partir para o ataque contra quem ele considera adversário. Já a Malu Gaspar traz uma visão completamente diferente, a de que o presidente está, na verdade, tentando se descolar de Moraes, principalmente por causa daquele polêmico caso Master. São duas leituras que mudam todo o jogo, né? Para a gente entender o que está acontecendo, é preciso olhar para a estratégia do presidente. E parece ser um movimento duplo. Ao mesmo tempo que dá um conselho para o ministro, ele também parece estar criando uma distância de segurança. Segundo o que saiu na imprensa, o conselho de Lula para Moraes teve um tom quase pessoal, mas com um recado muito direto. Uma tentativa clara de apelar para o legado, para a biografia do ministro, que, na visão dele, estaria em risco. E os sinais desse distanciamento estão ficando cada vez mais claros. O próprio Lula disse publicamente que certos assuntos não dá para simplesmente varrer para debaixo do tapete. Dentro do partido dele, o PT, já tem gente importante criticando a proximidade. E mais, a cúpula do partido defende abertamente que Moraes se afaste do caso. Isso mostra que algo mudou. Tá, mas e a outra versão da história? Se Moraes realmente for para o ataque, o que a gente pode esperar? Bom, o histórico de ações dele nos últimos anos dá algumas pistas bem claras. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vê um padrão. Lá em 2019, teve a criação do controverso inquérito das fake news, que muitos juristas consideram sem base legal. Em 2022, vieram investigações que foram vistas como tentativas de atingir jornalistas. Então essa ideia de partir para o ataque em 2024 não é exatamente uma surpresa, né? A especulação de algumas fontes é que a estratégia seria a seguinte: eleger um alvo na direita, colocar a culpa nele e, com isso, desviar o foco da crise atual. Isso permitiria que Moraes voltasse a se posicionar como o grande defensor da democracia contra alguma ameaça. Mas é importante lembrar que nada disso está acontecendo no vácuo. O pano de fundo é uma crise institucional que afeta todo o Supremo Tribunal Federal. A pressão sobre a Corte e seus ministros só aumenta. E essa percepção não é só de analistas políticos, não. A frase do presidente da OAB do Paraná resume bem o sentimento geral. Ele disse com todas as letras: o STF vive uma crise de confiança. É uma declaração muito forte. E essa crise tem raízes profundas. Não foi uma coisa só. É um acúmulo de controvérsias que vem desde 2019, passando por acusações de censura e casos como a Vaza Toga. O ponto de virada talvez tenha sido quando as críticas saíram da bolha das redes sociais e passaram a ser tema constante na grande imprensa e no debate político. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Com o legado em jogo e essa pressão toda, qual seria a saída para o ministro Alexandre de Moraes? E aqui, a gente tem um dado que é, no mínimo, alarmante. Fontes apontam que a própria Polícia Federal já estaria vendo a situação jurídica do ministro como muito preocupante. Isso tira a crise do campo da imagem e leva para uma esfera bem mais complicada. É nesse contexto que apareceu um termo muito pesado: biografia indefensável. A análise por trás dessa expressão é de que o pior ainda pode estar por vir, que podem surgir novas informações que tornariam o legado dele impossível de ser defendido, não importa a estratégia que ele use. Então, no fim das contas, a grande questão é essa. Com o governo se distanciando, com o STF numa crise de confiança e com essa sombra de uma biografia indefensável, será que a estratégia de partir para o ataque pode funcionar? Ou será que é apenas a última cartada num jogo que se tornou perigoso demais? A resposta para isso vai definir não só um legado, mas talvez o futuro das nossas principais instituições.